Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa oitava lição da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical, da nossa lição de adulto. Lembrando que nós estamos estudando a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Hoje, na nossa oitava lição, vamos falar sobre a importância do cristão buscar o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, tá? Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, está descrevendo quando aqueles irmãos ali da igreja primitiva foram batizados no Espírito Santo. Jesus, antes de subir ao céu, Jesus orientou os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E é uma promessa do Pai. Essa promessa seguiriam todos aqueles que creem, tá? O título da nossa oitava lição, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Nosso textuário está em Atos, capítulo 2, Atos, livro histórico do Novo Testamento, que conta a história da igreja primitiva, cheia, revestida no poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. A nossa verdade aplicada nos diz que cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Então, o cristão, ele precisa viver uma vida de revestimento de poder. E ser revestido de poder é diferente de... Porque quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. O revestimento de poder é uma capacitação maior, tá? O Espírito Santo, ele já está no cristão, mas a orientação de Jesus é que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, uma promessa que Deus já vinha prometendo desde o Antigo Testamento. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 44, nós vemos em Joel, capítulo 2, versículo 28, a promessa do Pai do revestimento de poder para todos aqueles que creem, que buscam. Os objetivos da nossa lição: corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo, expor sobre o Pentecostes verdadeiramente bíblico e assegurar a identidade pentecostal da igreja, tá? Então, revestimento de poder é diferente do momento da conversão. No momento da nossa conversão, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Jesus vai nos prometer isto lá em João, no Evangelho escrito por João, versículo 14, versículo 16, capítulo 16, versículo 14, quando Jesus diz que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria só, não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. João, capítulo 16, a partir do versículo 16. É o que diz no capítulo
16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus diz, estou indo para Deus, estou indo para o Pai, mas não vou deixar a minha igreja órfã, a minha igreja sozinha. O meu Espírito virá e habitará com vocês, tá? Então, o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para todo aquele que crê e que busca este revestimento de poder. Nosso texto bíblico está aqui no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá? Então, a promessa de Jesus, a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento a respeito do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo, tá? Por exemplo, no livro escrito por Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, Deus está dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Da mesma forma, a gente vê lá em Joel, no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, a promessa do derramamento, da efusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito sobre eles. Então, a promessa de Deus de encher, de derramar, de capacitar o seu povo para quê? Para a obra que Deus nos incumbiu, que é ser testemunha, né? Que é fazer discípulo, que é pregar, que é evangelizar, que é ensinar, que é curar no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus foi revestido de poder. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Depois dos 40 dias, 40 noites, Jesus entra na sinagoga em Nazaré e Jesus lê ali a referência ali onde está no capítulo 61 do profeta Isaías. E Jesus diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para curar, entende? Então, o próprio Jesus estava sob um revestimento do Espírito Santo. Então, é uma promessa do Pai que aqueles que são cristãos, eles precisam buscar
o revestimento de poder. O Espírito Santo já habita em nós, mas o revestimento de poder é uma capacitação maior para realizar a obra que Deus nos confiou, tá? Então, desde o Antigo Testamento, o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. Essa própria referência que eu li aqui em Isaías 44, versículo 3, também no capítulo 59, a partir do versículo 29, a própria referência aqui do capítulo 2, versículo 28 de Joel, referências do revestimento de poder que viria sobre a Igreja de Cristo. E desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre atuou de forma esporádica, obviamente, né? O Espírito Santo vinha sobre determinado rei, determinado sacerdote, determinado juiz, né? Capacitava para a obra que se tinha a realizar, mas o Espírito Santo não permanecia ali, né? Não permanecia sobre todos, né? Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não atuasse. O Espírito Santo está atuando desde o princípio da criação. Em Gênesis, capítulo 1, está dizendo lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entende? Então Jesus fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo uma promessa. Estamos falando aqui de batismo, uma promessa do Pai. Uma promessa do Pai que aqueles que buscassem teriam esse revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus está dizendo lá, né? Lucas escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus. Mas vocês receberão o quê? Virtude, poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Eles já eram batizados, eles já tinham o Espírito de Deus habitando neles. Porque a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, automaticamente o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Ninguém aceita Jesus sem que o Espírito Santo convença. Entende? Então, ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre esteve, né, agindo. No Novo Testamento já é diferente, né? Jesus traz o reino de Deus até nós, tá? Aí Jesus diz, vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Enviarei o meu Espírito, e ele testificará de mim, que ele glorificará o meu nome, e ele estará em vocês. Tá? Então, a partir do momento que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas o batismo o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é uma capacitação maior, um revestimento de poder de Deus para a obra que Jesus nos confiou, tá? Então, o cumprimento iniciou ali a partir do dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2. Então, desde então, a igreja ela tem vivido de forma abundante essa experiência pentecostal, né? Esse revestimento de poder. O primeiro tópico da nossa lição, o Pentecoste bíblico, né, que é o Espírito Santo prometido, o Espírito Santo derramado e o resultado do derramamento do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do seu Espírito. Nós vemos isso lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, né? As referências que já lemos aqui em Isaías, capítulo 44, versículo 3, o próprio livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Deus é aquele que promete o derramamento do Espírito Santo, a capacitação. E quando Deus promete, Deus cumpre suas promessas, tá? Então, o derramamento do Espírito Santo, descrito aqui em Atos 2, a nossa leitura bíblica que nós lemos, não significa que
o Espírito Santo somente passou a agir a partir daquele dia. Não. O Espírito Santo, a partir novamente do momento que aceitamos a Jesus, ele passa a habitar em nossa vida. Então é nítido, nós vemos lá no Antigo Testamento, não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também sua presença, a presença do Espírito Santo e sua ação desde o início da criação. Na criação do homem está lá o Espírito Santo juntamente com o Pai e com o Filho. Façamos o homem a nossa imagem. Tá? Gênesis, capítulo 1, está lá Deus descrevendo, o autor descrevendo a criação de Deus e o Espírito Santo, obviamente, juntamente ali com o Filho. Então, desde o início, o Espírito Santo sempre esteve atuando. No Novo Testamento é um pouco diferente. Tá? O Espírito Santo vem sobre Jesus, os milagres que Jesus realizava, ela no poder do Espírito Santo, e Jesus prometeu que ele habitaria em nós, mas além de ele habitar em nós, nós precisaríamos buscar este revestimento de poder, né? A partir do processo da nossa santificação, tá? Então é uma promessa do Pai, então busque. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque. É uma promessa do Pai. Porque muitos cristãos hoje não são batizados no Espírito Santo ou nem sabem o que é isso. Infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Gerações atrás, ser batizado no Espírito Santo era algo muito comum no meio da igreja. Cristãos eram batizados até numa escola bíblica dominical, num culto de doutrina. As pessoas eram batizadas no Espírito Santo de Deus, num culto de Santa Ceia. Não precisava de um culto específico, não existia isso. Hoje, muitos cristãos nem sabem o que é ser batizado no Espírito Santo. Vivem uma vida tão vazia, tão distante de Deus, e não deseja ter esta comunhão, viver esta extraordinária experiência, que é o Espírito do nosso Deus, nos revestindo, nos capacitando, nos impulsionando na ousadia do seu Espírito para realizar a obra que Deus nos confiou, tá? Então, o Pentecoste bíblico, o Espírito Santo, ele é prometido, o Espírito Santo, ele é derramado sobre aqueles que desejam, sobre aqueles que buscam. Então, nós vemos lá em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, foi o primeiro evento do derramamento do Espírito Santo, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, que era o falar em línguas, tá? Atos capítulo 2, versículo 1. E o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus, né, recebida do Pai. Atos capítulo 2, versículo 16, versículo 33. Então, antes da ascensão de Jesus, ele prometeu, tá? Ordenou que os seus discípulos, que eles ficassem em Jerusalém, está lá em Lucas capítulo 24, né? A partir do versículo 47, Jesus que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. A palavra revestir. Eles já tinham o Espírito de Deus habitando nele. Quando Jesus ressuscita, eles estão reunidos, trancados ali no cenáculo, numa casa, com medo da perseguição, né, dos fariseus. Aí Jesus atravessa a parede ali, aparece onde eles estão ali trancados com medo, e Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo.
A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar neles. Mas Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para testemunhar, para pregar, para fazer a obra que Deus tinha incumbidos, cada um deles, cada um de nós, a fazermos, tá? Que é evangelizar o mundo, que é curar em nome de Jesus e tantos outros milagres que são realizados, né, através da igreja, através dos servos do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus informou que a promessa se cumpriria não muito depois daqueles dias. Tá? Jesus estava indo para o céu, que eles esperassem, aguardem o revestimento de poder. Então, em Atos, nós vemos em Atos que a igreja inicia com a oração. Eles estavam reunidos, né, ali orando, né, em comunhão, aguardando, perseverando em unidade e esperando ali o revestimento de poder que iniciou ali no dia de Pentecostes, tá? Então, a promessa da vinda do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, tá? Há muito tempo, Deus já anunciava através dos profetas a chegada desse tempo em que o seu Espírito Santo seriam derramados sobre toda a carne, sobre todos aqueles que desejam, que buscam, e iniciou no dia de Pentecoste. Não é que cessou, iniciou no dia de Pentecoste. E o Espírito Santo vem batizando, vem capacitando todos aqueles que desejam, que buscam, que têm uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, tá? Então, biblicamente, o derramamento do Espírito Santo não resulta somente ao que aconteceu em um determinado momento, né? Mas, como lemos nos registros de Lucas, também nas epístolas, né, trazem o revestimento de poder, acarretam outras consequências. Além do falar em línguas, tá? Que o falar em línguas, a glossolalia, né, entre os crentes do Novo Testamento, é um sinal da parte de Deus, como evidência do batismo no Espírito Santo. Uma das principais evidências é o falar em línguas, né? As línguas são as manifestações do Espírito Santo, tá? Então, falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, ou seja, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito de Deus, mediante a qual o crente, o cristão batizado, ele fala numa língua, né, na glossolalia, que em grego, né, nome grego, que uma língua que ele nunca aprendeu, tá? Estas línguas podem ser humanas, como aconteceu lá no próprio dia de Pentecostes, que as pessoas estavam entendendo o que os discípulos estavam falando, tá? Ou também a língua desconhecida, né? Conhecida como a língua dos anjos. Então, além de falar em outras línguas, o poder no Espírito Santo vai dar ao cristão maior dinamismo, ousadia, intrepidez, né, para pregar, para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus, traz edificação, né, para o cristão, crescimento espiritual na vida desse discípulo de Cristo, maior dedicação à oração e à intercessão. Quando estamos com esse revestimento, nós temos mais desejo de orar, né? Nós, quando dobramos nosso joelho,
começamos a chorar, às vezes nem falamos nada, a graça vem sobre nós, é algo extraordinário. Então, é uma promessa de Deus para todo cristão. Mas a gente precisa desejar, a gente precisa buscar, tá? O Espírito Santo está disponível para nós e que precisamos totalmente dele para que o nosso ministério avance, dê fruto para a glória de Deus. Jesus fala lá no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 5, sem ele nada podemos fazer, né? Então, o Espírito de Deus está sobre nós. Amém? Amém. Mas precisamos cada dia buscar este revestimento de poder. O tópico 2 da nossa lição, a identidade pentecostal da igreja, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a atualidade dos dons espirituais. Então, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos revelam, registra, né, a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo da história, ao longo do tempo da igreja, entende? É o revestimento de poder e a capacitação dos discípulos de Cristo para quê? Para o serviço, para o testemunho. Novamente, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder, virtude, capacitação do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a perseguição estava se iniciando, né? Vamos mais na frente lá em Atos capítulo 8, mas com este revestimento de poder, onde os discípulos saíam, os cristãos iam, eles iam anunciando, né, o reino de Deus, pregando o evangelho e poder, milagres, curas, né, livramentos, né, libertação daqueles que estavam possessos aconteciam aos montes. Por quê? Porque eles tinham este revestimento. Eles buscavam, eles tinham uma dedicação na sua comunhão com Deus, tá? Então é uma ação do Espírito Santo distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito Santo, né? Então aceitamos a Jesus hoje, imediatamente o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? É o nascer de novo, é o ser regenerado, entende? Passamos pela nossa santificação diariamente, constantemente, tá? E precisamos deste revestimento, desta capacitação, deste poder do alto. Se Deus prometeu, é porque a igreja precisa. Se Deus disse que o Espírito Santo viria, e o próprio Jesus diz, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. É porque a igreja precisa deste poder para lutar contra as forças do mal. A igreja precisa estar revestida, o cristão ele precisa estar revestido, né, do poder do Espírito Santo. É uma luta constante, ininterrupta. Ela só findará quando Jesus nos tirar daqui. Então, o adversário das nossas almas. Paulo vai escrever isso lá em aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A luta do cristão não é contra o seu irmão, mas é contra as potestades, contra os dominadores das regiões celestiais, contra as hostes do mal. Então, como é que vamos guerrear se não estivermos revestidos do poder de Deus? Entende? Então, a gente precisa desta capacitação. Então, a identidade pentecostal da igreja, né? A igreja precisa do batismo no Espírito Santo, uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, e também tem os dons espirituais, que é dado à igreja, distribuído à igreja, né, pelo mesmo
Espírito Santo. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, outorga à sua igreja, né? Visando que a expansão universal da sua igreja, da sua obra e a edificação dos santos. Os dons, os talentos que o Espírito Santo nos dá não são nossos, é de Deus. O Espírito Santo nos dá para quê? Para a edificação, para o crescimento, para a expansão do reino de Deus, tá? Então, há diversos dons mencionados em diferentes partes da Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. E para quê? Justamente para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja santa, uma igreja que tenha autoridade no nome de Jesus, uma igreja que não recua, uma igreja que prevalece, que entra no território do inimigo e prevalece e continua marchando. Então ela precisa desse revestimento. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar, né? Vai registrar os dons espirituais. Por exemplo, nós temos os dons de expressão verbal, né? O dom de variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O dom da interpretação de línguas. Quem é que dá? É o mesmo Espírito. Entende? O mesmo Espírito Santo. O dom da profecia, né? Nós temos os dons do saber, também aqui em 1 Coríntios capítulo 12, né? Que é o dom da palavra ou da sabedoria. Temos o dom da palavra da ciência, o dom de discernir espírito, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Temos também os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de cura, os dons de operação de maravilhas. Quem é que distribui para a igreja esses dons? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacita, que reveste de poder, tá? Então, o talento, o dom que o Espírito Santo nos dá, não é nosso, não é para o nosso proveito próprio. É para a edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, tá? Da sua igreja. Então, o mesmo Espírito que atuou na formação do corpo, nós somos membros de um corpo, que é a igreja, é o organismo vivo, a igreja, a noiva de Cristo, tá? Então, o Espírito Santo que formou o corpo, porque nós só aceitamos a Jesus através do Espírito Santo, é o seu Espírito que nos convence, né, do nosso estado. Está aqui em João, capítulo 16, a partir do versículo 10. Né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Tá? Então, é o mesmo Espírito que reveste, que capacita, que distribui estes dons para edificação. Né? Então, o Espírito Santo forma o corpo de Cristo e também se manifesta distribuindo aos membros deste corpo os dons, visando o quê? A edificação, o cuidado, a unidade, o aperfeiçoamento, a atenção de uns para com os outros. Tá? Então, o Espírito é um só. Os dons são muitos, mas o Espírito é um só. Então, a concessão dos dons espirituais objetiva capacitar um membro do corpo de Cristo para que seja um instrumento que sirva para promover a edificação da igreja, o que for bom para os demais membros, né? Não é para a própria exaltação daquele que possui o dom, mas para a edificação, o crescimento, o amadurecimento, o avivamento,
a expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? E também os dons, a atualidade dos dons, né, que iniciou lá no dia de Pentecoste, né, do batismo no Espírito Santo, na verdade, continua presente em nossos dias. Obviamente que é uma corrente, né, uma linha de interpretação que acredita que o derramamento, o batismo no Espírito Santo, que ele cessou no fechamento ali do cânon, né, do livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, que ele cessou, são as igrejas, né, nossos irmãos calvinistas, né, são as igrejas reformadas, as igrejas anglicanas, algumas igrejas batistas, nossos irmãos presbiterianos, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, cessou, foi só no período do apostólico. Entretanto, né, contudo, a igreja, enquanto ela estiver na terra, ela continua precisando, né, da edificação, da exortação, da consolação de cura, do revestimento de poder para pregar o evangelho. O apóstolo Pedro, né, o discípulo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, é o que Pedro diz, ó. Atos capítulo 2, versículo 39. Vamos ler o que é que Pedro diz. Atos capítulo 2, versículo 39. Pedro diz, porque a promessa do batismo no Espírito Santo, né, vos diz respeito a vós, aqueles que estavam presentes, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, todo aquele que vem a Jesus, ele precisa buscar o revestimento de poder. E se eu não buscar esse revestimento, eu vou perder a salvação? Não, de jeito nenhum. A salvação não vem pelo revestimento de poder, vem através de Jesus Cristo. A nossa salvação é Jesus que nos dá. O revestimento de poder é uma capacitação. Já diz revestir, já diz uma capacitação maior para o cristão trabalhar, o cristão agir, tá? Então, a nossa luta é constante. A gente precisa desta capacitação. Então, Pedro diz que a promessa diz respeito tanto àqueles irmãos, quanto a seus filhos, quanto todos que Deus chamar, tá? Então, Deus continua chamando, continua ao arrependimento, à conversão e concedendo revestimento de poder a todos aqueles que buscam. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o cessacionismo, ou seja, dizer que o batismo, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo foi só para aqueles dias, além de a gente não encontrar apoio bíblico para isso, né? Ainda temos o testemunho da história da igreja, que registra os muitos avivamentos ao longo dos séculos. Exemplo do que aconteceu, né, o grande avivamento que aconteceu em Los Angeles, na Rua Azusa, né, em 1906, com aquele revestimento ao longo da história da igreja. Então, aqueles que buscam, que se predispõem a viver uma vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo vem sobre este, batiza, capacita, reveste, para que o ministério cresça, a igreja cresça, tá? Então é uma promessa do Pai de que todo aquele que busca recebe. E para a gente finalizar, nosso terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal, viver em santidade, viver no Espírito e viver em ação. Então, como é que vamos manter a nossa chama, a chama pentecostal? Primeiro, vivendo em santidade. O pastor, o saudoso pastor Leslie McCallum,
Macalão, né, na ocasião ali do cinquentenário da fundação da igreja, nossa igreja, do Ministério Madureira, em 1979, ele afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. Sem santidade, a própria Bíblia vai dizer, não tem como vermos a Deus. Entende? Sem santidade não tem como ver a Deus. Então a razão para o crescimento da igreja está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade do cristão. Não pode faltar nenhuma nem outra. A ação do Espírito Santo na vida do cristão e uma vida de santidade desse cristão. Não apenas o revestimento de poder, mas também santificação para um viver ético que resulte em ser sal e luz neste mundo, como Jesus vai registrar lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Né? A santidade, o ser sal, o ser luz. Não tem como sermos sal, sermos luz, se não vivermos uma vida de santidade, uma vida ilibada, uma vida, né, que glorifique a Deus. Entende? Então, o cristão ele precisa se santificar. A santificação ela inicia a partir do momento da nossa conversão. E ela é constante, ela é progressiva, ela é diariamente. Então, mantendo a chama pentecostal como vivendo em santidade, vivendo no Espírito, tá? Então, viver no Espírito é o maior desafio para o crente. Por quê? Porque a nossa natureza carnal herdada de nossos primeiros pais faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Então, é preciso viver em santidade, viver no Espírito, né? Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, nos tornamos, essa se torna nova criatura, uma pessoa regenerada. Jesus fala isso lá em João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos sobre o nascer de novo, que é o nosso processo salvífico, né, de salvação, né? Mas é preciso vivermos uma vida diária de santificação, né? Elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Para viver no Espírito é preciso o quê? Ter o Espírito Santo de Deus dentro de si, ser guiado pelo Espírito de Deus, ser cheio do Espírito de Deus. Não tem como viver no Espírito sem ter o Espírito Santo dentro de si, que inicia a partir do momento da nossa conversão, né? Ser guiado pelo Espírito de Deus, não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade do Espírito de Deus. Agora, Deus é quem dita as nossas diretrizes, tá? E ser cheio do seu Espírito, ser cheio do Espírito de Deus. Então, como é que vamos manter uma vida, a chama do Espírito Santo avivada no nosso ser, na nossa alma? Sendo cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de santificação, de santidade diariamente e vivendo também a ação. Não apenas ouvir o que a palavra de Deus diz, mas agir, colocar em prática. Tiago vai dizer na sua epístola para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Então, são inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado da transformadora ação do Espírito de Deus na vida do cristão, né? A transformadora ação que o Espírito de Deus faz na vida do cristão. Então, quando temos esse agir de Deus, esse manifestar, esse revestimento de poder, o Espírito Santo nos impulsiona para agir, para sair da letargia, tá? Então, muitos cristãos hoje estão nas igrejas mortos,
espiritualmente, porque não tem este revestimento. Aceitou a Jesus e se conformou com aquilo, não ora, não consagra, não estuda a Bíblia, não evangeliza, não faz nada. Se torna um crente, um cristão infrutífero, vazio, sem vida, apático, anêmico dentro da igreja. Mas Jesus nos manda buscar poder, buscar revestimento. Nós fomos libertos pelo Senhor para quê? Para sermos seus discípulos. Discípulo fazendo discípulo, entende? Então, o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, né, Paulo diz que os membros da igreja ali em Tessalônica, eles se converteram a Deus para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Servir não é ficar sentado sem fazer nada. É agir, é atuar, é colocar a mão na massa, é dar fruto. João capítulo 15, Jesus está falando que ele é a videira, nós somos as varas. As varas. Aquela vara que não dá fruto, Deus corta, Deus tira. E aquela que dá fruto, ele poda, ele cuida para quê? Para que esta dê mais fruto. Então, se não dá fruto, é cortado e é lançado no fogo. Entende? Então, nós estamos aqui para servir ao reino de Deus. O serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos aos nossos irmãos em Cristo. Entende? Todos os nascidos de Deus são, todos os nascidos novos, né? De novo, são vocacionados para uma vida de serviço, para edificação da igreja, para a glória de Deus. O serviço cristão é a oportunidade para o discípulo de Cristo expressar gratidão a Deus por ter sido alcançado pela obra divina da redenção. Então nós somos administradores, nós somos mordomos, despenseiros, né, no serviço do Senhor, entende? Então não é pagamento por recompensa pela nossa salvação, não é isso. Ainda que dessemos o mundo inteiro, não pagaria o que Deus fez por nós. O que Jesus fez por nós, tá? Não é pagamento ou recompensa, mas atitude de amor, reconhecimento, consagração, gratidão por tudo que Deus tem feito, faz e continua fazendo por cada um de nós. Preço, o resgate, Jesus nos deu, Jesus pagou com a sua vida. E mesmo assim, é Ele, é o seu Espírito que vem até nós. Senão nós somos tão miseráveis sem Deus, que até para nós irmos até Jesus, é o seu Espírito que vem até nós e nos convida. Entende? Então, cada discípulo de Cristo, que sejamos como um servo vigilante, entende? Com nossos lombos cingidos, com as nossas candeeiros acesos, de prontidão, vigilante, né? No serviço ao reino de Deus. Mas a gente precisa de revestimento, a gente precisa de capacitação, a gente precisa de poder do alto. Foi Jesus que disse: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não vão de peito aberto, não, porque vocês não vão resistir. Jesus foi confrontado durante seu ministério pelo diabo, pelos demônios, constantemente. E Jesus, como homem, como Deus, mas como homem, Jesus ia orar. Jesus ia se revestir. Jesus ia se capacitar. Ia buscar capacitação, revestimento do céu. E Jesus era Deus. E o diabo confrontava. E o diabo ia para cima. E os demônios se manifestavam.
e era o Filho de Deus. Eu e você não vamos buscar essa capacitação, esse revestimento, porque Jesus disse que precisamos desse revestimento. Senão a gente não fica de pé. Então a promessa é para todos aqueles que buscam, né? Que buscam, novamente, é o que Pedro diz em Atos capítulo 2, versículo 39, porque a promessa do revestimento, do batismo, do revestimento, né, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus te chamou? Você aceitou o convite? Você é um cristão? Se não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Busque o revestimento de poder. Jesus prometeu e Jesus cumpre a sua promessa. Mas eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso desejar ter este revestimento, ter esta comunhão com o seu Santo Espírito. Amém? Que Deus abençoe.